A gente estava falando até agora, né, nos formulários, sobre saneamento básico, saúde individual e saúde coletiva. Eu passei, acho que eu devo ter passado até um trabalhinho para vocês. Na verdade, eu não sei se foi para vocês ou se foi para o primeiro ano do Neomar. Se eu não passei para vocês, eu provavelmente em algum momento eu vou passar esse trabalhinho para vocês fazerem também, tá? Sobre essa questão da saúde coletiva e individual, tá? E quando a gente fala sobre tanto saneamento básico como saúde coletiva e individual, a gente cai dentro do tema de vacina, que é um tema atual nosso, não só por conta do coronavírus, que a gente está passando aí por esses problemas de pandemia, mas até por movimentos que a gente tem antes desse coronavírus, que a gente vai discutir um pouquinho aí depois, tá? Sobre a galera que é pró, a galera que é contra, sobre em que se baseiam elas, e eu quero trabalhar com vocês bonitinho sobre esse conteúdo, para não ter alguns problemas aí da gente cair naquela conversa de senso comum, né? Do que os mais velhos falam ou do que as pessoas que são ignorantes, que não têm informação, né? Que elas são desinformadas, elas falam e a gente tende a repetir esse discurso e a gente acaba, na verdade, reproduzindo aí um monte de mentira sobre um conteúdo tão importante para a saúde pública, né? Para a saúde coletiva, não só individual. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas, o caminho pela história e as suas utilizações hoje em dia no século XXI. Tá? Para a gente falar da vacina, a gente tem que ver aí a história dela. Como que ela foi descoberta, como que a gente conseguiu utilizar ela, qual foi o procedimento que a gente teve que utilizar para a gente conseguir produzir o que seria a nossa primeira vacina, tá? Então a nossa história da vacina, ela vai começar lá atrás, no século XVIII, lá por volta, lá por meados, né, lá pelo meio de 1700 e alguma coisa, eu não lembro de cabeça certinha a data, mas eu sei que foi no século XVIII, certo? E o primeiro registro veio desse cientista chamado Edward Jenner, tá? E o Edward Jenner, ele dedicou a vida inteira dele acadêmica e a vida científica para poder estudar uma doença em específico chamada de varíola. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa doença. Talvez hoje em dia vocês não ouvem muito falar sobre ela, porque a gente fez uma caça às bruxas aí em relação a essa doença que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu já vou explicar para vocês o que foi a varíola. Mas basicamente o Edward Jenner, através de observações que ele tinha das pessoas que ordenhavam as vacas naquela época de 1800, desculpa, do século XVIII, certo? Ele notou que aquelas pessoas que ordenhavam as vacas, elas adquiriam um tipo de doença bastante similar ao da varíola, mas que não chegava a ser a varíola, e a galera chamava essa doença aí de cowpox, tá? E ela era extremamente semelhante. Ela causava as lesões no corpo, ela soltava pus pela pele, a pessoa, e a varíola. Por que ele decidiu estudar a varíola naquela época? Porque a varíola ela foi um problema bastante grave aí na questão sanitária nossa, da humanidade, porque ela se alastrou pelo mundo todo e ela acabou se tornando uma doença letal. Quer dizer, ela levava as pessoas à morte, certo? Então, o Jenner, ele tendo aí essa observação, que foi o ponto principal, desculpa, principal não, o ponto inicial do estudo dele foi a observação de que as pessoas que ordenhavam as vacas, elas adquiriam um tipo diferente de varíola, mas que era um tipo de varíola, certo? E elas se tornavam imunes à varíola comum, certo? Então, essa observação dele acabou levando para todo o experimento depois. Mas então, o que foi essa varíola no século XVIII? A varíola, ela já está aí, ela está, na verdade, aí na população humana
tem datações aí de antes de Cristo. Então, assim, é uma doença bem antiga, mas ela ficou mais conhecida por volta aí do século X, e entre o século XV e o século XVIII, o caso fatalidade dela, quer dizer, a chance com que a pessoa tinha de morrer adquirindo a varíola chegava a 90%. Então, assim, era uma sentença de morte. Se você começava a ver que o seu corpo ele começava a adquirir aí as feridinhas, elas soltavam pus, né? Você tinha um sangramento pelo seu corpo aí, pelos orifícios do seu corpo, e você era diagnosticado pelos médicos com a doença da varíola, né? Era uma sentença de morte. Você muito provavelmente você iria morrer. Ponto. Era isso, entendeu? Foram poucos os casos das pessoas que conseguiram sobreviver. Por isso que ela se tornou uma doença tão perigosa e tão letal, e por isso que muitos cientistas, como por exemplo o Jenner, né, acabou focando aí todo o trabalho científico dele para tentar descobrir aí as soluções, né, para essa doença. Eu coloquei aqui para vocês no slide também que, por exemplo, a doença ela era praticamente sinônimo de morte, né? E acreditava que tenha sido um dos fatores da queda dos impérios, como, por exemplo, os Incas e os Maias. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso com o Cadu em história, né? Dos impérios Incas e Maias que teve aqui na América, certo? Que seriam aí os aborígenes, o que a gente chama de dos indígenas, certo? E a varíola teria sido trazido para eles através das navegações. Então, um dos fatores da queda desses dois grandes impérios, que foram dois grandes impérios aqui na América, né, foi a varíola, entendeu? De tão grave que ela era. E eu coloquei ali qual que é a, o que ela causa no nosso corpo, certo? Que é clássica, tipo, o médico que ele é especializado, ele consegue perceber com muita antecedência porque as lesões que ela causa na nossa pele, a formação do pus, certo? Em alguns casos tem sangramento, os médicos eles conseguem descobrir a varíola assim só de analisar a pessoa, não precisa fazer estudo clínico nenhum, certo? Porque essas características elas são marcantes nessa doença. Então, sabendo sobre tudo isso da varíola, dá para vocês terem uma ideia do quão perigosa que ela era para aquela época. E naquela época ainda de reis, né, de realeza, era um pessoal aí que tinha muito medo dessa doença. Então, o fato de aparecer alguma coisa que curasse essa doença era uma coisa assim absurda e que traria a salvação mundial, entendeu? Então, até aqui, só mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? Acho que vocês já devem ter notado aí. Eu tenho o costume de acabar me empolgando na minha explicação, acabar passando a carroça na frente dos bois e falar rápido demais. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem pedir para me parar aí e falar, professor, não estou entendendo nada. Explica de novo que sem problema nenhum, tá? Então, até aqui, para vocês, vocês conseguem colocar, imaginar essa situação toda na cabeça de vocês da questão da varíola? Para vocês isso está fácil? Para mim, suave, senhor. Fácil, ainda mais que no tempo que a gente está vivendo, isso está bem fácil, né? Basicamente a mesma situação tratando aí de doenças diferentes, só que óbvio, a varíola ela tem um caso de fatalidade muito superior do caso do corona, né? Mas isso não quer dizer também que o corona seja insignificante. Então, tendo isso em mente da gravidade que era você ter a varíola e o fato do Jenner ele ter aí observado um fator curioso e que ele levou depois para o experimento, vai fazer com que a gente que a gente crie aí o que seria a primeira vacina nossa. Então, como que ela foi criada, tá? Após que ele notou, né, que essas pessoas elas estavam imunizadas contra a varíola humana,
né? Essas pessoas que elas estavam ordenhando as vacas, ele resolveu fazer o teste da inoculação. E sempre quando eu dou essa aula, os alunos eles não conseguem entender o que é inoculação, tá? A inoculação é só uma palavra que a gente dá aí para aplicação do nosso organismo, através de uma seringa, geralmente, certo? De alguma coisa que não é do nosso organismo. O fato de, por exemplo, da gente estar injetando alguma coisa através de uma seringa, você está inoculando alguma coisa, então, no seu organismo. Então, era esse teste que ele ia fazer. E como que ele ia fazer esse teste? Ele precisou de 2 pessoas para isso, certo? Na verdade, 3, mas a gente dá importância para 2 pessoas aí. Quem foram essas pessoas? A gente precisa. A gente não, né? Na verdade, o Jenner. O Jenner ele precisou da Sarah Nelmes, que era uma ordenhadora de vaca, certo? E ela tinha sido infectada pela cowpox, que é aquela varíola diferente lá das vacas, certo? E um garoto de 8 anos chamado James Phipps. Essas são as 2 pessoas importantes. Tem uma terceira pessoa na situação ali, mas que a gente não dá tanta importância, que na verdade é uma pessoa infectada pela varíola humana, tá? E utilizando a inoculação e essas 3 pessoas, como que ele chegou na vacina? Da seguinte forma, tá? Eu coloquei uma gravura aqui do lado para vocês verem e eu vou explicar ela já já aqui. Vamos seguir o passo a passo de qual foi o procedimento dele. Primeiro, o fato, né? A Sarah ela estava infectada com o cowpox e ela tinha as lesões no corpo dela, nos braços e nas mãos, as manchas, as pústulas, né? O que estava soltando pus pelo seu corpo, certo? O que o Edward fez? Ele pegou um pouco desse pus, certo? Que ela estava liberando dessas lesões, que continha doença da cowpox, e ele inoculou no garotinho James. Inoculou como? Através de uma seringa, colocou esse pus, né? Ele inoculou dentro desse garoto. Aí aqui nessa gravura está simbolizando esse passo. A Sarah, no caso, essa mulher que está aqui do lado, certo? Talvez não dê para ver porque a gravura está em preto e branco, mas ela está enfaixando a mão dela. A galera naquela época, quem tinha varíola, né? Pelo fato de ter essas lesões e de ela liberar pus, certo? É infecciosa, as pessoas contraíam essa doença caso elas não tomassem cuidado. Elas colocavam aí uma faixa de pano, de tecido, elas se escondiam para não passar isso para as outras pessoas, ou até para poder esconder que elas estavam com a doença da varíola, certo? Porque era um problema naquela época. Então aqui vocês têm a Sarah, que ela está enfaixando a mão dela, certo? Vocês têm o Jenner, que é o médico, no caso, que ele está inoculando no garotinho de 8 anos a doença dentro do organismo dele. O que o Jenner teve de resultado a partir disso? Primeiro, o Jenner ele sofreu de forma branda, quer dizer, de forma bem mais aliviada, de forma fraca, os efeitos da cowpox, que é a varíola que estava aí nas vacas, certo? E depois de 10 dias, ele estava curado dessa cowpox. Então, beleza. O Jenner acabou de testar que ele conseguiu passar um pouco aí dessa varíola, um pouquinho dessa varíola aí da Sarah pro garoto. E o garoto ele se curou naturalmente. Então, para poder tirar a prova agora se esse garoto, se era dessa forma que a galera tava, a galera que estava ordenhando as vacas ficavam imunes à varíola, o que ele precisava fazer? Inocular agora a varíola humana dentro do garotinho James, o que era um risco, né? Mas ele fez mesmo assim. A gente pode discutir todos os termos éticos desse procedimento depois mais tarde, né? Mas foi da forma como foi feito. Hoje em dia a gente sabe que não funciona mais desse jeito. A gente tem vários outros tipos de testes para poder fazer até chegar na testagem humana de fato, né?
Mas foi um risco que ele correu. E o que aconteceu? Ele retirou aí, ali, posteriormente, o Edward, ele inoculou no garoto a doença da varíola. Ele tirou a varíola de uma pessoa que estava afetada pela varíola humana, no garotinho James, e o James se mostrou imune para a doença, ou seja, ele não tinha a doença da varíola. Nesse momento, quando ele fez esse experimento, ele publicou esse experimento que ficou mundialmente famoso, obviamente, né? A primeira vacina, ela estava criada. Essa é a história da criação da vacina. A partir desse ponto, do século XVIII até hoje, no século XXI, a medicina ela avançou horrores. E assim, a gente obteve as melhores práticas, práticas mais éticas, né, resultados melhores, mas ele mostrou para a gente que o nosso organismo, a partir do momento que a gente entrava em contato com uma forma desse vírus, a gente conseguia adquirir aí a imunização para ele, porque o nosso próprio organismo ia acabar combatendo ele, certo? Essa foi a importância aí do Edward Jenner dentro da história da vacina, porque ele foi o primeiro médico aí a fazer a testagem e a criar a primeira vacina. Vocês conseguem entender esse passo a passo do que ele fez? Ou não? Não conseguem entender nada? Professor, estou confuso. Sem galho, pessoal, eu explico para vocês numa boa. Só me deixa saber, tá? E aí, tá de boa? Tá de boa. Tá de Então, boa. beleza. Fechou, Fer. Dá pra Fechou. entender? Então vamos falar depois disso, né? Depois dessa criação da vacina da varíola, primeira vacina. Aliás, a palavra vacina, né, para caso vocês não saibam, ela vem de uma palavra em latim relacionada à vaca, tá? A vacina vem daí, justamente porque esses primeiros testes foram por conta das ordenhadoras de vaca, tá? Mas o que aconteceu desde então? A varíola no século 20 e 21, a gente tem que discutir ela um pouquinho, porque em 1958 a União Soviética, a antiga, que a gente chama de Rússia, né, antes dela se quebrar lá por conta da Guerra Fria, a União Soviética, ela solicitou à Organização das Nações Unidas, eu escrevi errado aqui, tá, gente? É a Organização Mundial de Saúde. Eu coloquei outra coisa aqui, mas enfim, depois eu corrijo para vocês para mandar esse slide, tá? Ela solicitou para a OMS aí um programa de erradicação dessa doença, porque essa doença ela ainda era perigosa, tá? E foi um trabalho árduo, muito cansativo, porque a gente já está falando numa população mundial de trabalhar cada país, cada cidade, cada município, cada bairro, buscar todos esses dados para elas conseguirem aí levantar o dinheiro para conseguir produzir essa vacina e tentar erradicar essa vacina do planeta, certo? Então, levantar esses dados foi extremamente pesado para eles. E eu deixei aqui notado para vocês ó, que muito desses casos de varíola eles eram subnotificados. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo daquelas cidades que elas são extremamente afastadas das capitais e que elas raramente elas têm alguma condição aí de conseguir se subsidiar, de sobreviver, né? Postinho de saúde mega em condições aí que não são ideais, a galera que não tem bastante informação, conteúdo de informação, então é um pessoal mais ignorante, né? Então, nessas situações, vocês não, vocês, né? A Organização Mundial, ela não tinha a notificação de que, por exemplo, ali poderia ter um caso de varíola. Então, em alguns casos, a varíola ela foi subnotificada. Mas depois de 9 anos de planejamento, e levantando fundo, dinheiro, os dados, né? E depois de 11 anos de operação, quer dizer, de 11 anos tratando da varíola no mundo todo, tá? A OMS ela foi bem sucedida. E quando chegou aí por volta de 1980, a OMS ela fez a declaração mundial aí de que a varíola ela foi erradicada,
Aí eu deixo a questão aqui para vocês. Será que ela foi? O que vocês têm a falar para mim? Vendo essas questões, você acha que ela poderia ser erradicada dessa forma? Eu acho bem difícil um vírus ser. Tipo, não sei, eu acho bem difícil um vírus ser completamente erradicado, porque tipo, a gente não tem acesso. As organizações não têm acesso a todas as pessoas e não podem saber se as pessoas, tipo assim, de um outro país, de um país pobre, ou sei lá, uma pessoa mais pobre, né, elas não têm, tipo assim, tanto controle sobre todas as pessoas, se elas podem ou não ter, entendeu? Eu acho, assim, que é bem difícil erradicar completamente um vírus, uma doença. Isso. Então, Beatriz, é a Beatriz que falou, né? Uhum. Beleza. Então, Beatriz, é basicamente essa sua lógica. Por mais que a OMS ela tenha anunciado que a doença ela foi erradicada, a gente sabe, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que na verdade ela não foi erradicada. Pelo fato dela ser subnotificada, né, que é o termo que a gente utiliza, significa que em alguns pontos ela ainda existe, por mais que ela tenha sido muito bem controlada. Várias doenças que a gente fala que ela foi erradicada, na verdade ela não é erradicada, ela só entra numa situação de subnotificação. Porque é muito complicado você falar, de você afirmar com certeza absoluta, até porque as doenças elas evoluem, elas mutam muito rápido, né? Que é uma doença erradicada. Exemplo, um pouquinho melhor talvez do que o da varíola, a peste negra. A peste negra ela existe até hoje, ela não foi erradicada. Eu não sei vocês, mas eu não sei se todo mundo aqui tem acesso, tá? Mas tem uma série documentário que entrou recentemente na Netflix, que é Mundo Mistério, do Felipe Castanhari. E eu achei, assim, fantástico aquela série. E tem um episódio que fala sobre a peste negra, que quando eu assisti eu achei engraçado, que tipo, pô, tipo, bacana, eu podia até pegar o conteúdo para depois trazer, que o primeiro ano trata sobre a saúde individual, coletiva e tudo, é um tema para vocês. Mas só para, se você, quem tem Netflix, né, e quiser dar uma olhada, assiste que é muito bacana. É um episódio só de 25 minutos, se não me engano, da Peste Negra. É Mundo Mistério. E lá ele traz o dado pra gente de que a peste bubônica, né, a peste negra, ela não foi erradicada. E aí a gente tem aí a cura dela, entendeu? Então, a gente falar que uma doença ela é erradicada é complicada. Sempre quando vocês ouvem alguma coisa do gênero, tal doença ela foi erradicada, porque foi uma declaração aí, geralmente é a Organização Mundial da Saúde que fala, tá? Beleza. Tenham em mente que, na verdade, não quer dizer que ela tenha sido deixada de existir. Pode ser que, na verdade, entrou em uma situação de subnotificação. Ela está escondidinha ali em alguns pontos, mas ela ainda, na verdade, ela ainda existe, tá? Beleza, então isso para vocês, né? Vocês conseguem entender isso? Sim. Então tá. Então vamos falar um pouquinho, entrando como realmente funciona a vacina, o que seriam os antígenos e os anticorpos. Porque a gente vai falar da diferença entre vacina e soro, que são duas coisas que acabam sendo usadas em situações parecidas, mas elas servem para propósitos diferentes, tá? Então, antígeno é o que vai causar a doença no nosso organismo. Ele pode ser considerado aí um vírus, uma bactéria ou qualquer outro organismo estranho para o nosso corpo. Qualquer um, tá? Mas como a gente está falando de vacina aqui, ele vai ser ou um vírus ou uma bactéria, tá? E o anticorpo, ele é a resposta para esse antígeno, que vai combater esse antígeno, certo? Esse vírus ou essa bactéria. E o nosso sistema imune, certo? Ele tem uma memória biológica, que quando ele é afetado, por exemplo, por um vírus ou por uma bactéria, ele vai criar os anticorpos para esse antígeno. Esses anticorpos eles vão combater esses antígenos e eles vão, em condições comuns, né? Eles vão derrotar aí esses antígenos, certo?
Só que esses anticorpos eles vão ficar dentro do nosso corpo, prontos para no próximo momento que esse mesmo antígeno querer invadir o nosso corpo, ele já vai estar lá para poder defender ele. É nessa condição que a gente fala que a gente está imune para essa doença. Exemplo clássico que provavelmente aí todo mundo já deve ter passado. Quem aqui já pegou catapora de vocês? Ou sarampo? Já Eu já pegou? peguei fora. Quantas vezes pegou catapora? Uma só. Uma só. Eu acho que já, hein? Uma só. Uma só. Por que vocês pegaram uma só? Porque a catapora é uma doença, o sarampo também, né? E o teu corpo criou o anticorpo para poder combater ela. Então, você pegou essa doença, você passou por aquela situação de febre, né? Vocês ficaram acamados, vocês não podiam ter contato com ninguém porque ela era contagiosa, certo? Faltava na escola, eu lembro que eu faltei na escola na época que eu peguei também. E quando você se curou dela, até hoje vocês não pegaram mais. E vocês possivelmente nem vão pegar mais até o fim da vida de vocês. Porque dentro do corpo de vocês, sempre quando vocês entrarem em contato de novo com a catapora, o corpo de vocês já vai combater ela e vocês sequer vão adquirir os sintomas da doença. Entendeu? Esse é o processo de imunização. Ah, mas professor, a gripe é um vírus. E eu pego gripe todo ano. Por que eu não sou imune à gripe se eu pego todo ano? Porque existem doenças, geralmente os vírus, as bactérias nem tanto. Para as bactérias ficarem descontroladas, tem que ter um erro humano. Mas os vírus, eles têm um alto poder de mutação. Eles mudam muito rápido. E, por exemplo, a gripe o vírus específico que você pegou da gripe do ano passado pode não ser o mesmo vírus que você pegou esse ano. Ele teve uma modificação ali na fita de DNA dele que transformou ele em um vírus da gripe completamente diferente daquele antigo e o teu corpo não vai ter o anticorpo para ele. Só depois que você adquire essa gripe é que você acaba criando esse anticorpo. Por isso que todo ano o correto é você fazer a vacinação contra a gripe, certo? Ela tem esse período por conta disso, porque a gripe ela fica se se alterando, né? Muito rápido. E também é devidamente um dos problemas aí do coronavírus. A mutação dele também foi tão rápida e tão perigosa que acabou virando essa pandemia toda que a gente está vivendo, né? Mas é por conta disso que, por exemplo, da gripe a gente pega sempre. Mas várias outras doenças que não têm esse poder mutativo, né? A gente acaba adquirindo só uma vez, ou a gente precisa tomar 1, 2 ou 3 doses de vacina aí para poder ficar imune. Poliomielite, por exemplo, certo? A gente toma uma vacina quando a gente é bebezinho. A tétano, a gente tem que tomar umas 2 vezes, se eu não me engano, que é uma quando a gente é bebê e depois é outra quando a gente está um pouquinho maior, certo? Então, tudo isso é para o nosso bem-estar. Só que eu utilizar essa vacina para eu garantir que eu não pegue a doença, significa também que eu estou ajudando que o meu vizinho do lado direito, o meu vizinho do lado esquerdo, o meu vizinho da frente, os meus colegas da escola, os meus colegas do trabalho, eles também não adquiram essa doença. Então, esse é a definição da saúde coletiva e saúde individual. Quando eu cuido de mim mesmo em relação às vacinas da saúde individual, eu estou cuidando também da minha saúde coletiva, quer dizer, de toda a minha comunidade. Vocês conseguem entender esse conceito de saúde individual e saúde coletiva e como elas estão ligadas? Sim. Sim? Beleza. Qualquer coisa vocês perguntam, tá, gente? Por favor. Então vamos falar aí da diferença da vacina e do soro, antes de eu terminar a minha aula aí. Coisa simples, tá? A vacina, a gente fala que ela é uma imunização ativa, quer dizer que o meu próprio corpo ele vai produzir esse anticorpo para combater esse vírus.
e a gente utiliza a vacina como prevenção. A gente não utiliza a vacina, por exemplo, eu peguei tétano, eu vou aplicar uma vacina contra tétano. Não vai funcionar, tu já pegou tétano. Aí tu tem que se tratar para tentar curar, aí como você já foi exposto ao tétano, você já vai ser provavelmente imunizado contra ela, certo? Você não vai usar a vacina em momento nenhum como cura, é sempre como prevenção. Já o soro do outro lado aqui, ó, ele é utilizado de forma diferente. O soro a gente chama de imunização passiva. O que isso quer dizer? O nosso corpo ele não vai produzir o anticorpo. Na verdade, esse anticorpo ele vai ser injetado no nosso corpo para poder combater o problema, certo? Só um adendo, tá? O soro que eu estou falando não é o soro fisiológico de água e sal, não. É o soro mesmo, tá? É o soro que é produzido em laboratório, geralmente ele é aplicado em cavalo, que aí retira, né, o anticorpo do cavalo e aplica esse anticorpo na gente. Aí esse anticorpo ele vai funcionar no nosso organismo para poder fazer o quê? Para curar ele. O soro ele é bastante utilizado, por exemplo, para picadas de cobra, tá? O que eles fazem? Eles injetam aí o veneno da cobra nos cavalos que conseguem resistir mais aos venenos, né? E quando o corpo começa a produzir o anticorpo para combater esse veneno, a gente vai lá e tira esses anticorpos dele, do sangue dele, certo? Não mata o animal, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês, não mata o animal. Tira esse anticorpo dele e guarda esse anticorpo. E é enviado aí para as unidades de saúde. Quando alguém é picado por determinada cobra e ela vai até o postinho, né? Eles pegam esse soro e eles aplicam na pessoa. A pessoa ela não vai ficar imune para a picada da cobra. Esse soro ele só vai combater esse veneno e acabou. Só isso. Certo? Então, essa é a diferença de soro e vacina. E pode falar, Beatriz, você vai falar. Assim, o soro que tu tá falando é o soro que a gente aplica na intravenosa? Não. Não? Não. Pera lá, você tá falando daquele soro de quando vocês chapam coco que vocês bebem demais, vocês vão parar no hospital e vai tomar soro. É isso? Um exemplo, tipo assim, um exemplo. Quando eu fiquei com virose, eu tomei soro. Não, esse é soro fisiológico também. É um soro ali com uma quantidade de água e sal que, na verdade, é só para você se manter hidratado, para você não se desidratar, tá? Esse soro que eu estou falando aqui é o soro mesmo que é produzido em laboratório. Esse soro que você está falando aí você pode fazer em casa, é o soro caseiro, tá? Tudo bem, então. Quando eu mandar para vocês esses slides aqui, passa principalmente esse slide aqui dessa forma como ele tá? Para vocês não se perderem depois nas informações, porque muito provavelmente eu vou cobrar de vocês em atividades depois as diferenças sobre a vacina e o soro. Isso eu vou cobrar. E só para a gente terminar a aula aí, certo? Falar de um caso aí sobre que a gente teve no Brasil há um tempo atrás, certo? Que ficou conhecido aí como a revolta da vacina no Brasil. O que foi isso? Lá por volta de 1904, no Rio de Janeiro, lá eles estavam tendo um grande problema de saneamento básico, que é aquelas condições de água tratada, recolhimento do lixo e do esgoto, né? E a proliferação de doenças estava se alastrando pela cidade. E olha só que engraçado, inclusive a varíola, que a gente estava vendo aí que ela tinha sido erradicada, certo? O que aconteceu? Oswaldo Cruz, que foi um médico extremamente importante para o Brasil, inclusive aí a gente tem a instituição que carrega o nome dele, né? A Fiocruz, a Oswaldo Cruz, é a instituição aí de sanitária, né, que cuida das vacinas, dos medicamentos públicos de maior ponta do Brasil, certo?
Então, inclusive, aí, se vocês precisarem de alguma informação, por exemplo, sobre o coronavírus, aí vocês, mas eu não sei se tal informação ela é segura. Não sei, né, se essa informação aqui é verdade ou não. Entra lá na site da Fiocruz, que eles têm um catálogo gigantesco sobre o coronavírus, com várias perguntas interessantes, várias respostas, dando realmente ali o que é verdade, separando do que é o mito do que a gente ouve, tá? Então, importante. Oswaldo Cruz ele foi importante, porque ele começou com o projeto de remoção do lixo pela cidade e ele propôs para a gente a lei da vacina obrigatória. E aí é que foi o grandíssimo erro dele. Por quê? Quando ele colocou essa obrigação da vacina pro pessoal, tá? O pessoal ela era carregada de desinformação, o pessoal era muito ignorante em relação às ciências, certo? E a questão da medicina por conta da carência dessa população e acabou causando revolta na população, porque é estranho você não saber de nada disso e a galera querer ficar aplicando em você seringa com alguma coisa que você não conhece. É complicado realmente. Por mais que ele tenha tido uma boa vontade, né? Eu não posso julgar ali a índole dele quanto a isso. A prática que acabou se desenvolvendo é muito questionável, né? Se a gente trazer isso para o dia de hoje, o correto seria fazer como, por exemplo, eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou dando conhecimento, mostrando para vocês o que é essa vacina, de como ela foi encontrada, o que ela foi, como que ela é produzida e como que ela funciona. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Não adianta você querer aplicar de uma hora para a noite para o dia, da noite para o dia, e não vai funcionar. O povo não funciona desse jeito, certo? Então, os protestos aí se inflamaram, certo? Os motins entre a população e o exército deixou mortos na história, vários feridos e mortos. Aí aqui na imagem vocês estão vendo ó, aqueles bondinhos por trilho virados, certo? Várias instituições do Oswaldo Cruz foi depredado, certo? Resultado, depois de alguns meses aí, foi retirado, aí começou a fazer o trabalho, né, de conhecimento do que seria essa vacina, do para que ela serve, por que ela é importante, e acabou dando uma amenizada, mas foi um fato histórico importante aí para a gente, certo? Essa revolta da vacina para poder mostrar que a falta de informação ela é perigosa. E eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. Vocês estão me vendo de novo aí, né? Sim. Só para poder finalizar, tá? Isso serve para poder mostrar para a gente que a falta de informação ela é perigosa. Mas se a gente pegar e comparar para hoje em dia, atualmente, a gente tem até informação demais. E a gente ainda continua, por exemplo, tendo o grupo anti-vacinas. Tem gente que fala claramente que não vai vacinar os filhos ou que acha que a vacina é uma conspiração sei lá, da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro, para criar doenças, né, para isso ou para aquilo. E que assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente já tem nos estudos, a ciência ela está aí para poder mostrar para a gente que isso é verdade. Todos nós que fomos vacinados estamos aí para poder comprovar isso também, certo? Até porque, por exemplo, acredito eu que nenhum de vocês aí tenham pegado poliomielite quando vocês eram pequenos. Até porque vocês já estariam mortos se fosse o caso, né? Vocês foram vacinados para isso. E a gente tem casos de morte de poliomielite hoje em dia, que tinha sido considerada também erradicada, e ela não está, certo? Então, são questões importantes para ser levantadas. Essas pessoas, isso eu estou falando sem saber do julgamento de vocês, tá? Eu estou partindo do pressuposto científico. Essas pessoas que se consideram aí contra a vacinação, se eu falo que eu ser vacinado, eu estou cuidando da minha saúde individual e da saúde do meu coletivo, certo? Isso é uma coisa para se ter na cabeça. Essas pessoas que elas não se vacinam,
elas estão ajudando a proliferar uma doença que a gente poderia sempre estar lutando, né, para poder erradicar elas ou pelo menos para conseguir reduzir ao máximo possível. E se essas pessoas elas ganham cada vez mais voz, aí eu vou tratar a palavra ignorância de forma diferente, porque a informação ela está dada para muitas pessoas que resolvem não acreditar na ciência, certo? Se essas pessoas elas começam a receber muita voz e muito poder, né, de voz também, elas acabam disseminando um tipo de informação que vai acabar ganhando cada vez mais adeptos e a gente vai acabar perdendo aí uma capacidade que a gente tinha de conter essas doenças, certo? E fica aí esse paralelo para os dias atuais que a gente está vivendo, tá? Então, galera, alguém tem alguma pergunta para poder fazer até então do que eu passei para vocês? Ou não, tá tranquilo? Eu não tenho pergunta, mas eu já vi também essas pessoas que são anti-vacina falar que vacina dava autismo. Assim, isso já foi comprovado e desmentido por todos os médicos. Acho que não existe um médico sequer que fala que a vacina ela vai causar autismo, certo? Porque não é só isso. Se eu não me engano, também já ouvi que a vacina causa microcefalia, diversos outros problemas. E assim, não tem nada a ver. Porque o que é a vacina no final das contas? É o vírus, certo? Que você vai ser curado, mas ele está atenuado, quer dizer, ele está enfraquecido. Do jeito que esse vírus ele vai entrar dentro do seu corpo, ele não vai te causar a doença, certo? Tem uma galera que fala que causam tipo, algumas reações como febre ou coisa do tipo, mas são casos raros e assim, a pessoa ela não vai ficar doente pelo vírus. Tudo que vai acontecer é esse organismo estranho vai entrar no seu corpo, o seu anticorpo vai combater ele e você vai ser curado. Acabou. Para a gente falar de, por exemplo, de autismo, a gente tem que falar de DNA, em níveis ali de DNA, que aconteceu alguma mutação que vai levar a esse problema. A microcefalia é a mesma coisa. Gente, a vacina, ela não atua em nível ali para poder ficar modificando o DNA, não, tá? Isso não acontece. Isso já foi comprovado, já foi desmentido. É realmente uma das coisas aí que essa galera anti-vax, né, que eles se denominaram, falam. Eu já ouvi tanto do autismo quanto da microcefalia, já ouvi dos dois. E eu queria deixar isso bem claro para vocês. Vocês conseguem entender que, dos dados científicos, isso não é possível, isso não acontece, tá? E eu quero deixar isso frisado bem para vocês. Foi até bom você ter levantado isso, Beatriz, porque no ano passado eu dei aula para um primeiro ano, que eu falei sobre isso, e eu acho que o aluno ele não prestou atenção. A única coisa que ele pegou foi vacina, autismo e microcefalia. Ele deve ter pegado só essas 3 palavras e dormiu o resto da aula. Aí quando eu fiz essa pergunta na prova para eles, ela justamente essa pessoa ela colocou para mim que a vacina ela causava microcefalia e autismo. Não é, tá? Então, galera, fiquei feliz que pelo menos aí vocês falaram comigo aí no começo, a Bia foi falando mais conforme a aula foi passando, tá? Agradeço muito, quero muito que vocês participem aí das aulas. Hoje, como eu falei aí, foi só a parte do conteúdo teórico para vocês eu mostrar, certo? Aí o que vai acontecer? Na semana que vem, que vocês vão ter que fazer o formulário, o conteúdo vai ser sobre a aula de hoje, tá? E na minha próxima aula online aí que a gente vai ter, daqui a 2 semanas, a gente já vai começar a conversar um pouquinho mais sobre a respeito do coronavírus, a vacinação e dos problemas aí que a gente tem em questão de saúde individual e coletiva, quais são os perigos, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, galera. Fechou. Fechou? Então, pessoal, vocês estão dispensados aí. Eu vou passar para vocês lá no grupo depois os slides, vocês anotem no caderno de vocês certinho, tá? Para vocês conseguirem fazer os exercícios. E bom resto de noite aí para vocês e até a próxima aula aí. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor.
Boa noite.